Primeiramente, doutor, eu queria te dizer que é uma honra ter aqui no meu canal, né? Principalmente por termos respirado, né, o mesmo ar por muito tempo aqui de Jaguapitã, né? Então, para muita gente que não sabe, né, que está assistindo aí, os seguidores do Dr. Nelson Williams, até há uns minutos atrás, né, doutor, o senhor citou aí Jaguapitã como terra não natal, mas aqui você cresceu aqui, né? Então, a gente brinca muito aqui, né? Tem várias pessoas que saem de Jaguapitã para o mundo. O Dr. Nelson é um deles, né? Que saiu daqui para o mundo. Eu costumo E dizer que às vezes até fazem a piada, né? Eu saí de Jaguapitã, mas Jaguapitã não saiu de mim. exatamente, com certeza. O Eu Jaguapitã levo, eu cria levo, eu várias le- eu raízes, levo né, o doutor? Jaguapitã para onde eu vou. Perfeito. E já assistimos várias vezes, inclusive, o senhor citar realmente o Japitan, né, que cresceu o Japitan e ainda possui, né, muitos amigos aqui, e principalmente admiradores agora, né, nessa época. Inclusive, eu deixo aqui um grande abraço, né, pro senhor Nelson, a dona Dita, né, a Luciana, né, e do lado de lá, a doutora Anne, o Ben e o Adam, né, que estão sempre presentes aí nos stories do doutor também. Opa! Isso aí. Então, doutor, bom, eu acredito que dispensa algumas apresentações do doutor Nelson, porque, né, acho que tanto o público dele quanto o nosso público aí, né, já conhece o doutor, mas eu gostaria aqui de falar pequenas coisas sobre a Nelson Williams aí, né, sobre a sua monumentalidade, né. Por mais que é muito divulgado, a gente só tem noção mesmo quando a gente vê de perto, né, tudo isso. E por uma característica de grande anfitrião do Dr. Nelson Williams aí, eu pude conhecer a sede de São Paulo, e na sequência um almoço muito, muito bacana, muito gostoso com o doutor na sua casa, né? Que para mim, que é arquiteto, é de ficar sem palavras o bom gosto do doutor, não só por arquitetura, como por a valorização da arte num todo, né, doutor? Então, muito obrigado mais uma vez por aquela oportunidade aí, né, que nós tivemos esse grande privilégio, né, de conhecer todo esse cenário do Nelson Williams. Hein? Bom, quero falar também um pouco, Maurício. Quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos que nos assistem. E hoje eu quero fazer um destaque em especial para Jaguapitã. Você citou e realmente eu tenho um grande orgulho de ter vivido em Jaguapitã, ter morado em Jaguapitã. Eu passei em Jaguapitã dos 7 anos, né? Quando meu pai, juntamente com minha mãe, se mudou de Jaguapitã, de Umuarama para Jaguapitã, comigo e com minha irmã, eu ainda tinha 6 anos de idade. Eu fiz o primeiro ano do primário em Umuarama e a partir do segundo ano do primário até o colegial, né? Eu fiz ali no Colégio Nilson Ribas, eu fiz tudo em Jaguapitã. E eu diria assim, é uma parte importantíssima da minha formação, da formação como homem, os ideais, os desejos, ou seja, foi aí em Jaguapitã. Então, para mim até especial falar com você, Maurício, que sabendo que tem pessoas de Jaguapitã hoje nos assistindo, né? E parece que foi ontem que eu saí de Jaguapitã. Eu saí de Jaguapitã na década, praticamente em 1990. Eu tinha 18 para 19 anos, e eu estou com 49, faz praticamente 30 anos, né? E parece que foi ontem. Então, eu falando com você, eu vou aqui lembrando, né? Quero mandar um abraço para os amigos de Jaguapitã, para toda a população, e dizer que eu tenho muito, muito orgulho de ter morado, de ter passado a minha infância, a minha adolescência em Jaguapitã. Quero mandar um abração para todo mundo que nos assiste, os amigos. E, lógico que muito que me moldou foi aí. Eu até cito algumas passagens, se você me permite, já fazendo aí um início dessa nossa conversa. Eu tinha um amigo, não sei se ainda mora em Jaguapitã, não sei que destino teve, o Ezequiel, né, que ele mora ali, né, onde hoje é a Maristela, minha prima Maristela mora naquela casa ali. O Ezequiel era um colega, não tinha mãe, morava com a avó, os avós que moravam ali onde mora minha prima hoje Maristela, né, naquela esquina. E o pai dele era um cabeleireiro em São Paulo,
de tempos em tempos, ele visitava Jaguapitã, né? E quando ele ia visitar, ele levava um bolo uma pilha, né? de gibis para o Ezequiel, e o Ezequiel compartilhava comigo. Nessa época eu morava numa chácara atrás, ali de onde a casa, onde meus pais moram hoje. Essa chácara fazia fundos com a casa dele. E a gente era amigo, jogava bola, né? Empinava pipa, aquelas coisas de criança de cidade pequena. E ele me emprestava esses gibis. E desses gibis que ele me emprestavam, veio a inspiração para eu fazer direito, né? Para eu fazer a faculdade de direito. De todos os gibis que me emprestava, ele tinha vários, o pai levava bastante, o pai ia de 3 em 3 meses, passava tempo sem ir. E tanto o filho ficava com a expectativa do pai chegar, quanto eu ficava com a expectativa que o pai dele viesse, né? Porque era o pai dele que nos municiava com as histórias em quadrinho. E desses gibis, ele levou das Superaventuras Marvel, que tinha o Capitão América, tinha aquela série de personagens. Um deles era o Demolidor, que até virou uma série no Netflix. E este personagem, Demolidor, um advogado cego, o alter ego do Demolidor. E esse advogado cego, ele me inspirou a querer fazer direito. Ou seja, eu era fã e durante muito tempo eu tinha até os personagenzinhos, tal. De tempos em tempos, quando achava o personagem em alguma das minhas viagens, ou em São Paulo mesmo, eu comprava. E esse personagem que me inspira a fazer o curso de direito. Então, isso nasce aí em Jaguapitã, né? Quem me conhece aí em Jaguapitã sabe, minha família é uma família relativamente humilde, simples. Meu pai, um pequeno agricultor, minha mãe, do lar. Meus pais têm o 2º ano do primário. E me inspirou a fazer direito. 2 coisas me motivaram a fazer direito, né? Uma delas foi o personagem, e o segundo motivo é eu não gostar de trabalhar na roça. E meu pai me arrastava para a lavoura. Dos 12 anos em diante, eu tinha uma verdadeira paura de trabalhar na roça, levava eu para carpinar, coisas do tipo, né? Fazer aquele trabalho braçal de sítio, e eu não gostava, isso também me empurrou aos estudos. E desses estudos, graças a Deus, hoje nós temos aquilo que é o maior escritório de advocacia da América Latina. Você, Maurício, bem colocou aí, às vezes você falando assim, as pessoas não têm dimensão, né? Você imagina um escritório de advocacia, um escritório não sei o quê. É um escritório muito, muito, muito grande. E muito grande, quando eu falo, nós chegamos a ter, há pouco tempo atrás, quase 3.000 pessoas envolvidas no país todo. Eu, um pouco antes da nossa live, eu estava conversando, fazendo uma outra live com um colega da Paraíba, né? E eu estava falando para ele, quem conhece o Brasil, um pouco do Brasil, sabe que o Brasil é muito grande. Então você imagina que lá na Paraíba, lá em João Pessoa, nós temos um escritório de advocacia bom, onde que advogamos para boa parte dos grandes empresários da Paraíba. Aí você atravessa lá do outro lado, você vai em Rio Branco, no Acre, e lá estamos nós com um escritório também que advoga para boa parte dos empresários de Rio Branco. Aí você vai para Boa Vista, lá em Roraima, lá nós temos um escritório, em Manaus, quase 200 profissionais. Hoje, depois da Panvid, deu uma diminuída, mas quase 200 profissionais. Aí você vai passando aí Campo Grande, hoje, que nós temos um contingente enorme de advogados. Você vai lá para o Rio Grande do Sul, outro contingente, Paraná, Curitiba. E você vai em São Paulo, nós temos 600 e poucos profissionais só na matriz. Nós chegamos a ter quase 750 mil processos sob nosso patrocínio no país todo. Não há nenhuma comarca do país que nós não tenhamos processos. Ou seja, um ou outro processo, porque nós advogamos para praticamente todos os grandes bancos. Então, você tem aí... Eu lembro que uma vez me falaram assim, en passant, nós temos hoje uma média de 2.000 petições por dia, são protocolizadas com seu nome. Nós chegamos a fazer uma vez no mês quase 6.000 audiências. Quer dizer, são números realmente superlativos. São quase 12.000 clientes, pessoa jurídica. Então, realmente, são todos números superlativos. E começa tudo isso, presente em todas as capitais, em alguns países da América do Sul, já temos uma ponta na Europa.
núcleos de atuação de todas as áreas. 2015, a campanha do então prefeito João Dória, toda a área jurídica fomos nós que cuidamos, a de governador não, mas a de prefeito sim, ou seja, toda a área jurídica eleitoral fomos nós que cuidamos, e lembro que nós passamos a campanha inteira, e quem já advogou ou conhece um pouco de direito eleitoral, é uma coisa assim, descomunal o trabalho. Nós passamos a campanha inteira incólume, nós não perdemos um processo, uma ação durante a campanha. E o João se sagrou prefeito de São Paulo, depois veio a ser governador. Então, a Nelson Williams está presente hoje em todas as capitais, todos os estados. Nós acabamos para os principais eventos hoje que acontecem na nossa nação, porque nós temos sócios locais, são sócios hoje responsáveis por esse crescimento. Também já disse, não criamos essa estrutura, não criei essa estrutura toda sozinho, mas ela inicia na minha pessoa, ou seja, ela começa comigo, eu começo o escritório do zero absoluto, saí de Jaguapitã, até tinha gente que brincava, né? Saiu com uma mão na frente, outra atrás, e realmente saí com uma mão na frente, outra atrás. Uma vez um professor meu falou, Nelson, você não tinha mais nenhuma bicicleta, né? Você não veio para cá nem com uma bicicleta. Fui para Bauru fazer faculdade, morei em Jaú, trabalhei em posto de combustível, ganhava salário de auxiliar de escritório, ou seja, eu termino a faculdade, concluo a faculdade, tiro a minha OAB, e ganhando salário de auxiliar de escritório. Então, um pouco, não vou melhorar de vida, não sei o que, isso é conversa. A vida da gente dá salto, sim. Sempre exalto, é importante você perseverar. Primeiro, ter coragem, né? É necessário você ter coragem, são passos que você dá, principalmente no início, que exigem coragem, que determinam o que você vai ser no futuro. Então, eu dei muitos passos de coragem, até hoje dou passos de coragem. Você vê, nós estamos em plena pandemia e nós estamos fazendo negócios, nós estamos se mexendo, ou seja, nós estamos correndo riscos, porque envolve risco, sim, quando você tem uma operação muito grande, uma empresa muito grande, e alguns dos que nos assistem aqui têm empresas ou têm negócios, sabe que a vida de um homem de negócio, e eu diria assim, eu transformei um escritório de advocacia, que é aquilo que você tem na mentalidade de um escritório de advocacia, numa grande empresa, uma mega empresa. Então, a gente tem, eu falo assim, volto a dizer, é tudo superlativo. E até os problemas, quando nós temos problemas, eles são problemas superlativos, são grandes e proporcionais ao tamanho. Você imagina, você lidar com 3.000 pessoas, 2.000, 1.000 e poucos advogados, porque desses 3.000, 1.000 e poucos são advogados. Eu até um pouquinho antes dessa nossa live, eu estava conversando, né? Me perguntaram como que você faz. Depois nós até acho que nós devemos entrar nesse assunto, Maurício. Como a gente faz, né? E eu citei que eu gosto muito de mitologia e citei aquela parte que os Zeus, né? Como que Zeus na mitologia derrotam os titãs, que ele reúne um grupo de deuses e juntos derrotam os titãs. Aí eu falei, você trabalhar com um escritório desse tamanho de advocacia é mais ou menos parecido, né? Que você lidando com advogado e os deuses estão mais ou menos ali, uma forma de brincar e tal. Então, tudo, e essa origem é onde? Jaguapitã. Né? Começa onde? Começa em Jaguapitã, norte do Paraná. A gente até, nós que somos paranaenses, sabemos das brincadeiras que se faz, né? Às vezes a pessoa fala, o paranaense, principalmente quando você está em outros estados, quando você fala que você é do Paraná, eles associam muito que você é de Curitiba. Eu brinco, não. Curitiba eu até brinco, é outro nível de paranaense. Esses dias eu recebi até uma chargezinha, uma brincadeira, né? Como que o Paraná se divide, ali onde estão os caipiras e tal. Eu falei, eu sou da parte dos caipiras, dos pés vermelhos e tal. Então, nós sabemos, nós conhecemos, né, nossa área, nossa região, hoje nem tanto, mas na minha época era muito mais agrícola, né, uma área muito mais voltada para a agricultura, para a pecuária e coisa do tipo. Hoje, graças a Deus também, há essa diversidade de indústrias, você vê aí Londrina, Canberra, Rolândia, Jaguapitã, por exemplo. Cada vez que eu vou, não vou a Jaguapitã, mas quando eu vou, chego lá, me surpreendo. A cidade está crescendo, está grande, indústria, os frangos, os abatedouros de frango, aí tem feito uma revolução na cidade. E você, tantos profissionais aí já pedidos.
né? Nós temos aí tantas pessoas que têm conduzido a prosperidade, têm levado a prosperidade para Jaguapitã e têm empreendido. E dou os parabéns e realmente é isso, né? E a minha vida progrediu, Jaguapitã progrediu, pessoas de Jaguapitã prosperaram e tantos aí que fazem, que constroem tanto, né? Então, é bonito, acaba sendo uma história bonita porque me parece, é essa impressão que a gente tem. Às vezes a gente fala que é conversa de velho. Você vai passando o tempo e eu tenho a impressão que na minha época era mais difícil. Tudo era mais difícil. Hoje nós temos muito mais acessos, mais recursos. Eu dou um exemplo. Muitos, né, nunca andaram de avião, nunca voaram, né, entraram num avião e tiveram a oportunidade de andar de avião. Eu fui voar com um avião a primeira vez, que eu entro dentro de um avião para voar, eu tinha 24 anos. Um absurdo. E tantas outras coisas que eram muito mais difíceis na minha época. Hoje é tudo muito mais simples. Hoje, com a tecnologia, eu vejo você, às vezes, fazendo as suas lives, discutindo assuntos tão pertinentes, que acabam sendo os mesmos assuntos que São Paulo discute, Rio, Brasília ou grandes centros. Hoje, com a tecnologia que nós temos, a disponibilidade de informações que nós temos, a minha sensação que eu tenho é que tudo, ao mesmo tempo, é mais fácil. Né? Você acaba tendo acesso a mais informações e nós somos construídos, né? Nossa formação ela é construída de um processo cognitivo, de conhecimento. Eu acumulo conhecimentos e vou construindo as coisas. E hoje o jovem de Jaguapitã, o jovem do Brasil, ele tem uma gama de informações na sua mão, na palma da sua mão, através do seu celular. Quem tem interesse, é interessado em construir algo, não sei o quê, tem um leque de informações para vir a montar algo, para empreender. Sim, não, com certeza. Hoje a gente entende bastante a questão das barreiras, né? O grande motivo pelo qual eu dei início às lives aí é justamente por esse motivo. Levar para as pessoas um pouco mais do conhecimento técnico da nossa área, levar até outros assuntos, né? Eu acho bastante importante nós tratarmos de assuntos que não são dentro da nossa área, porque você às vezes só escuta de especialistas, né? Então você ouve sempre um tipo de opinião, então é bem interessante que a gente, dentro do nosso meio, acaba formando um pouco de opinião. É legal que a gente opine sobre outros assuntos, converse sobre outros assuntos, porque eu acredito que toda essa conversa que nós fazemos ao longo do tempo aí vai abrindo também, né, doutor, os olhos dos outros comerciantes. Eu percebo aqui na nossa região que muitos poucos usam a internet, usam este canal para fazer negócios, para expandir os negócios, né? Então eu acredito que a nossa iniciativa, né, a iniciativa nós, dos pequenos aí, pode sim romper um pouco essas barreiras, mostrar um pouco para as pessoas que isso é possível não somente para os grandes, mas para os pequenos também, e isso vai favorecendo toda essa cadeia, né, do comércio da internet, do comércio online e das relações de trabalho, né? Então, por esse motivo que a gente começou a fazer as lives aí e vai pegando gosto, as pessoas vão cobrando a gente, né? Jaguapitã, por exemplo, eu saio no comércio, todo mundo já me pergunta qual vai ser a próxima live, como é que vai ser. Então, o pessoal estava ansioso para a live de hoje, porque conhece o doutor, né, sabe quem é. Então, gera, sim, uma questão de saudosismo, né, pela nossa região, pela nossa cidade. Até assistindo outras lives que o doutor estava falando, eu falei, opa, primeiro sotaque mais caipira que vai ter nas lives. Porque eu vi que os sotaques são tudo lá do norte, né, os últimos aí. Então, eu falei, opa, vamos levar um pouco de porca para esse povo aí, porque... Pega a porca atrás da porta. Exatamente. Trazer um pouquinho de claro, com certeza, né? Então, é isso. E aí, doutor, fazendo um apanhado aí de tudo que o doutor linkou da empresa Nelson Williams, do que é o escritório hoje, né? E com isso, né? Ou tudo isso, né? Pelo espírito empreendedor e o feeling nativo, né? A gente considera que existe o feeling nativo também, né? Então, o doutor com certeza não é um especialista em gestão de pessoas, mas com certeza, se aí
como o senhor não tivesse essa questão dos conceitos de gestão de pessoas, com certeza não teria se transformado no que é hoje, porque, afinal de contas, tudo que a gente cita da Nelson Williams, a gente cita pessoas, né? Quase 50 sócios em todo o país, quase 3 mil pessoas diretas e indiretamente, chegou a bater a meta de quase 700 mil processos. Tudo isso tem pessoas, né? Tem muita pessoa envolvida. Sempre envolve pessoas, né? E eu disse desde o início, tudo que eu construí, não construí sozinho, sou ombreado por colegas, por sócios, associados, funcionários, parceiros, amigos. Então, eu não construí nada sozinho. E sem princípios de administração. E tanto é que hoje uma das grandes reclamações e observações que eu faço, viu, Maurício, entrando nessa questão de administração, lógico que eu tenho muitos princípios que eu aprendi ainda garoto. Né? Esses tempos atrás, aí, eu fiz um outro advogado, colega nosso, me pediu uma ajuda, que eu fornecesse uma parte da minha estrutura para ajudá-lo. Não, lógico, pode usar, está disponível, estava lá, está disponível, pode usar. Usou minha estrutura, nós temos uma estrutura muito grande, principalmente essa questão de tecnológica, nossa, é de ponta. Uma vez eu lembro que eu recebi o departamento jurídico de um grande banco no nosso escritório, a hora que eu mostrei a nossa estrutura de TI, o cara falou, nossa, eu não sonhava que o escritório de advocacia tivesse uma estrutura de TI desse tamanho e tal. Então nós temos uma estrutura muito grande, acabei cedendo, ele estava tendo problema com a estrutura dele e tal. E aí ele falou para mim, Nelson, quanto é? Você vai me cobrar? Eu falei, não é nada não. Não, como nada? Não, nada. E aí, ficou por nada e tal, e eu estava com uma pessoa. E eu falei assim, essa de não é nada, eu aprendi com meu tio, o Benjamin, irmão do meu pai, aí de Jaguapitã. Tio Benjamin, eu lembro até hoje, nós estávamos embaixo de uma árvore, sentado em cima de um equipamento de trator, e estávamos nós sentados, eu, meu pai e ele, ali, sentado embaixo da árvore, o Paraná atravessava uma seca, e veio um vizinho, né, do sítio vizinho, parou lá e falou, Benjamin, eu estou vendo que você tem aí um canavial, né, um pedaço de cana aí, de canavial, e meu gado está passando fome. Você não quer me vender esse canavial? Você não usa? Aí meu tio falou, não, pode pegar. Mas você me vende? Não, pode pegar, é de graça. Não precisa me pagar nada, não. Aí, obrigado, todo grato, solícito, tal. Agradeceu, saiu. E aí o tio Benjamin olhou para nós, falou assim, sempre que alguém te pedir alguma coisa, e se você fosse cobrar, aquilo que você fosse cobrar, seria um valor irrisório, faça de cortesia, que é melhor ter esta pessoa grata do que você cobrar algo e ele não precisar ter gratidão nenhuma para você, porque pagou. E eu guardei. Olha que eu estou falando de um fato. Olha bem, eu estou falando de um fato que eu devo ter ouvido quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu tenho 49. E eu apliquei e aplico isso que eu aprendi em muitas vezes, em muitos negócios, que eu acabo falando uma fase de cortesia. Ô, Nelson, às vezes me liga algum sócio, um amigo nosso está pedindo para a gente ajudar nisso, ou arrumar uma estrutura. Vamos cobrar alguma coisa? Principalmente com os colegas, né, outros advogados. Não, imagina, faz de cortesia. É esta lição que eu aprendi aí no sítio, em Jaguapitã, com meu falecido tio Benjamin. Então, você aprende muitas coisas e nesse começo de sua vida, né, da sua vida, né, trabalhando, nem vou falar a vida profissional, porque não era profissional, mas que você leva são ensinamentos que você leva para o resto de sua vida. Né? Muitas vezes outras pessoas dizem, Nelson, você já pensou em escrever um livro contando a sua história e tal? Aí eu brinco e cito a frase da minha mãe, dona Edith, dona Benedita. Minha mãe fala, não se gaba a mulinha antes dela subir da serra. Ou seja, você ainda está construindo, nós ainda estamos construindo uma história. E sem dúvida, hoje a Nelson Williams é um referencial nacional, internacional, nós já temos ganho prêmios internacionais, reconhecimento. E você volta ao que você disse, é uma estrutura realmente muito, muito, muito grande.
né? Quando você imagina que é uma estrutura no país inteiro, gente no país inteiro, sócios no país inteiro, que se relacionam em seus respectivos estados com autoridades, governadores, prefeitos, senadores e tal. Poucas coisas acontecem no país que, de uma maneira ou de outra, nós não saibamos ou não estejamos acompanhando de perto, exatamente em virtude do tamanho dessa estrutura. Acho que vocês têm visto, é sempre na crise da Covid, não sei o quê, no começo tem aquela discussão toda com a rede de planos de saúde Prevent Senior, é nosso cliente. Recentemente, a questão aí envolvendo o Gugu Liberato, lá estamos nós, e tantas outras coisas que acontecem que, de uma forma ou de outra, passa pela Nelson Williams, a assessoria jurídica, ou, ainda que não seja diretamente, indiretamente, está vinculado a algum cliente e tal. Eu, às vezes, estou assistindo televisão, assistindo jornal, grande parte dos personagens que ali estão são pessoas que a Nelson Williams, de uma maneira ou de outra, conhece, né? Ou eu, ou algum sócio tal. Então, é realmente uma estrutura muito grande. E isso tudo tem origem em mim, que saio daí de Jaguapitã, né, para fazer faculdade em Bauru, correndo atrás de um sonho, aonde ali eu me formo, onde ali eu começo a Nelson Williams, depois me mudo para São Paulo, em São Paulo inicio uma nova fase, 2003 para 2004, inicio uma nova fase, 2004 a 2010, eu diria para você que eu construo uma nova trajetória, 2010 há uma virada de chave, e aí que eu diria que a gente deu toda essa engrenada, né? 2010, essa virada de chave, 2004 é quando eu resolvo ter escritório em todas as capitais, não é essa a ideia inicial, a inicial era São Paulo, Ceará, Curitiba e Rio de Janeiro, e depois foi evoluindo, chega em 2009, nós encerramos 2009 com escritório em todas as capitais, com estrutura própria. Nossa, nós tínhamos escritório, até então advogando mais na área tributária e tal, e depois, 2010, 2011, eu viro a chave do escritório e torno um escritório full service, ou seja, um escritório que atua em todas as áreas do direito. E tanto é que eu lhe passei um vídeo nosso de 20 anos, acho que você teve a oportunidade de ver, onde eu falo, dai-nos o contrato que nós damos a execução. Por quê? Porque nós temos hoje núcleos de direito internacional, que é extremamente importante, a área societária. Então, todas as áreas do direito, nós temos núcleos de advogados, sócios, respondendo por elas. Como contei o caso da própria campanha até então, prefeito João Dória, para a prefeitura, que nós cuidamos, aquilo foi um núcleo capitaneado pelo Anderson Pomini, brilhante, foi uma trajetória brilhante nossa na área eleitoral. Depois fizemos de vários outros candidatos aí que tivemos, ou alguns logramos êxito, outros não lograram êxito na campanha. Então, é uma estrutura que se tornou muito grande. E nasce comigo, do zero, eu levo 1 ano para comprar meu primeiro veículo, não por soberba, antes dos 30 anos eu estava na minha segunda aeronave, quer dizer, a coisa foi crescendo, essa de ter escritório em todas as capitais, quando está em todas as capitais, vamos ampliar, ser full service, quer dizer, o escritório tomou outra dimensão, absurdamente diferente daquela primeira fase. Aí vem, quando começa a especializar. Hoje, por exemplo, nós temos uma meta, que é importante a gente trazer, porque é importante o empreendedor, ele não é uma pessoa que não pode ficar parada. Sim. E empreender necessariamente não é você criar algo novo. É muitas vezes você pegar algo que já existe e transformá-lo. Eu não criei nada novo. Eu peguei algo que já existia, que é a advocacia propriamente dita, e a transformei numa grande empresa. Né? Você tem grandes escritórios. O grande escritório de advocacia em São Paulo. Tem enormes escritórios em São Paulo, Brasília, Rio, mais uns 2, 3 lugares, talvez Londres, em algum outro lugar, uma filial internacional, tal.
mas nenhum escritório está presente em todos os estados, com estrutura própria, sócios que estão morando, vivendo no local, que conhece e advoga para os grandes empresários locais, e com essa estrutura nós somos aptos a advogar para as grandes empresas que querem ter um escritório que possa atender de maneira linear, desde o Rio Grande do Sul até Roraima, desde da Paraíba até o Acre, um escritório linear. E nós demos isso, é um escritório com 29 unidades, 28, né, a matriz mais 28 filiais, fazendo 29 unidades, todas as capitais, Campinas e Ribeirão Preto. Então, é uma estrutura peculiar. E eu diria que eu peguei o conceito de um escritório de advocacia e fui ampliando ele nessa proporção. Fiz isso tudo, logicamente, não sozinho, ombreado por colegas que vieram e foram se juntando, alguns vieram e passaram. Eu falo, tive N dificuldades, tive N pessoas que passaram pela nossa vida, né? Uns deixaram saudade, outros nenhuma. Eu posso falar para você assim, fui traído N vezes, tive que aguentar um monte. Eu costumo dizer que engoli muito sapo para chegar até aqui. Antes, para poder engolir o sapinho, eu engoli uma lagoa para os bichinhos terem onde nadar. Entendeu? Então, faz parte de uma construção. Agora, o empreendedorismo, o empreendedor é uma pessoa que não fica parada. Eu, por exemplo, desde o dia 19 de março, eu me retirei com a minha família de São Paulo. Nós estamos em Angra dos Reis desde o dia 19 de março. E quando precisa, eu faço um bate-volta em São Paulo, mas eu estou com toda a minha família numa ilha aqui em Angra. E daqui eu trouxe toda uma estrutura. Eu montei literalmente a estrutura, o QG do escritório aqui. Eu estava até pouco tempo atrás aqui, ombreado por várias pessoas, e alguns de passagem, mas sempre antenado em tudo que está acontecendo. O escritório, no ápice da quarentena, nós estávamos com 95%, 98% home office. E isso tem funcionado muito bem. Nós convergimos uma estrutura que já estava mais ou menos voltada para isso. Eu citei também já recentemente que desde fevereiro, quando começa a ter aquele problema na Itália, eu com as minhas insônias, acompanhando notícias, eu mandava nos nossos grupos de WhatsApp do escritório que aquilo iria acontecer no Brasil. Então, o que nós estamos preparados para isso? E eu já questionei sócios, os sócios principalmente que cuidam da operação na ponta ali, dessas operações mais complexas em termos de logística e tudo mais, né, que é o grande contingente, porque as áreas especializadas são mais fáceis, né? São menos pessoas e mais fáceis. Aquelas com grande contencioso, com grande número de profissionais envolvidos, é mais complexo. Então, nós estamos em parte, então prepara tudo para ser em grande quantidade. Então, nós nos antecipamos um pouco e, mesmo assim, acabamos, no finalzinho, tendo que fazer tudo já correndo, né? Porque foi de surpresa. Eu até manifestei que eu acredito que nós paramos muito antes. Né? Estranho, me causa espécie. Ontem nós tivemos, não sei quanto foi hoje o número de mortos de Covid, mas ontem nós tivemos o recorde. E diante do recorde você ouve todo mundo falando em voltar. Ou seja, tudo mostra que nós paramos antes, nós paramos quando não deveria. E estamos voltando também quando teoricamente não deveria. É tudo estranho. Né? Eu respeito as autoridades, mas essa é a minha sensação. Esses dias, não é segredo para ninguém, eu estava conversando com o Luciano Hang, que é meu cliente, é meu amigo, e o Luciano, de todos, é um dos mais indignados com essa questão, e ele bem colocou, ele falou, Nelson, colocasse métricas e preparasse uma parada quando atingisse tal métrica. Mas não, vamos parar, que daí não acontece nada, a gente volta rápido. Não era real. Entendeu? Parou, ficou um monte de tempo parado e agora está voltando no ápice. E a gente ficou escutando essa conversa de curva, a curva precisa baixar, o pico, e todo mundo começou a esgoelar os negócios, né, as atividades, e nós estamos nessa situação. Eu, particularmente, no escritório, procurei me antecipar,
né? Colocamos toda uma estrutura e funcionou, está funcionando muito bem. Tirando aí pequenos ajustes que, hora ou outra, a gente precisa fazer, que não adianta, tem coisas que devem ser presenciais, mas a atividade nossa da advocacia tem funcionado muito bem. Nesta época de Covid, nós temos uma estrutura muito grande da equipe técnica voltada para a crise Covid-19, que é mais para atender esses grandes players do mercado, grandes varejistas e tal, para ajudá-los a atravessar. Mas eu sempre deixo claro, o pior ainda não chegamos no pior da crise. Tá? Nós estamos agora ainda em quarentena. Eu fiquei muito feliz ontem vendo os números de Santa Catarina, me parece que fez um mês que não houve nenhum óbito. É uma notícia boa, meu sócio lá de Santa Catarina está muito feliz, embora boa parte dos nossos advogados lá, todos em home office, com toda a cautela. Rio Grande do Sul também, Paraná, a doutora Sandra, que é responsável pela nossa maravilhosa unidade do Paraná. Aqui vou deixar uma observação, porque a doutora Sandra, além de ser uma sócia muito querida, muito competente, e N outros aí sócios, mas já que nós estamos falando de Jaguapitã, né, é importante frisar isso. E a gente está vendo que agora, estão falando em retorno, dia 15 falaram em São Paulo, retorno, o tribunal emitiu uma portaria que só volta dia 30 de junho. Não sei como que vai ficar, uma boa parte dessa quarentena está sendo relaxada e nós estamos aí com números alarmantes de mortes. Mas vamos voltar ao empreendedorismo. O empreendedor é não parar. Eu estou aqui numa ilha e não paro, né? É o dia inteiro no telefone, é o dia inteiro videoconferência, WhatsApp, webinar, lives, acompanhando tudo. Hoje, por exemplo, de manhã eu passei a manhã toda falando com parlamentares. Eu acho que é importante frisar isso e chamar a atenção do público. Está se falando aí um novo refis para pagamento de impostos. E eu estava discutindo hoje com vários parlamentares de manhã que de nada adianta, né? 90% de abatimento em multa, 90% de abatimento em juros e o saldo em 120 meses. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. O saldo em 120 meses, hoje, grande parte dos empresários não tem mais o faturamento que tinha antes. Coloque o pagamento do saldo num percentual sobre o faturamento. Porque se hoje o faturamento é muito baixo, é um percentual desse faturamento baixo. Se amanhã o faturamento volta, a economia volta a girar, é proporcional ao faturamento. Eles não têm condição de pagar hoje em parcelas de 120 vezes. A não ser que vocês coloquem aí um pagamento gradual, começa menor e lá para frente começa a aumentar, porque hoje não dá. Eu tenho conversado com grandes empresas, grandes empresários, aí, CEOs de grandes empresas, que já retomaram suas atividades, abriram as portas e viram que o movimento está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% do que era. E essas pessoas têm os mesmos compromissos de antes. Então, é uma realidade que está se mostrando. Abre um shopping, tudo bem, as pessoas estão comprando, estão gastando. Eu conversei com uma sócia nossa, ela falou que ontem ela foi num restaurante, ela falou, eu fui no restaurante, tinha eu e mais uma pessoa, tinha mais garçons do que clientes. Quer dizer, essa empresa ela vai ter problema de caixa. Então, eu escrevi um artigo para a revista Forbes há cerca de 1 ou 2 meses atrás, Plano Marshall Jurídico. E eu tenho batido muito nisso. Tem que haver uma moratória, uma diferenciação do sistema jurídico nosso, porque senão nós vamos ter uma avalanche de ações de despejo, uma avalanche de ações de busca e apreensão, uma avalanche de protestos, uma avalanche de falências, uma avalanche de recuperações judiciais, ou seja, nós vamos ter uma avalanche de tudo e, de final do frigir dos ovos, uma avalanche de quebradeira. Por quê? Porque se nós não fizermos de uma maneira que equacione esta realidade, essa nova realidade. E eu tenho horror ao termo novo normal. Hoje, por exemplo, eu tive que sair, coloquei uma máscara, aquilo é um horror. Então, novo normal, desculpa, é anormal. É a nova realidade do momento.
Porque é o seguinte, isso uma hora vai passar, a hora que nós resolvemos isso, ou via vacina, ou via um remédio, ou quando uma grande maioria pegou e já está imune, vai que máscara, vou ficar usando máscara. Normal, máscara é para chinês. Esse é normal, porque antes da pandemia já usavam máscara. Você entrava em avião para viajar para o exterior, eles estavam tudo usando máscara, ou seja, para eles era normal. O novo normal. Não é normal, não vai ser normal, porque o brasileiro, você coloca aquilo, a gente que usa óculos é um horror, eu que uso óculos é um horror, que nem basta os óculos. E você começa a conversar, você não vê a expressão facial da pessoa, dá uma angústia. Então, nós vamos usar, vamos fazer tudo isso e esperamos que isso passe, que isso seja transitório, que o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, inclusive faz parte de um grupo que eu participo, ele fala que em agosto começa a rotina a voltar. Agosto ainda está longe, mas chega. Se não for agosto, é setembro, outubro, novembro, que seja dezembro, mas uma hora tudo chega. E aí, uma hora, nós voltaremos ao normal. Nós temos agora que nos adaptar a essa nova realidade, tomar todos os cuidados para não se contaminar e não contaminar outros, mas em algum momento isso vai voltar, né, a ter aquela antiga realidade. As lojas vão voltar a ser frequentadas. Você imagina, Maurício, um grande varejista hoje, ele abre sua loja e ele tem que contar quantas pessoas entram, não dá para entrar muito, ou seja, o sonho de qualquer pessoa que tem loja é ver a loja dele cheia de clientes. Ele já não tem ela cheia porque não tem esse tanto de cliente. Ainda tem que rastrear, vai ter que raliar ali na entrada quantos vão poder entrar. Quer dizer, o shopping vai abrir, mas ao invés de funcionar das 10 às 10 da noite, ele vai funcionar só 4 horas por dia. Mas das 10 às 10 já seria um horror de movimento. Você imagina 4 horas. E se você tiver ainda uma fila de gente, não pode entrar, porque vai ter que entrar... É óbvio que nós vamos ter uma crise econômica que se aproxima. Ela já está. E quando você tem uma crise econômica, você tem uma outra crise que vem junto. A política. A política vem junto. No Brasil, isso é conhecido. Aqui, Brasil que derruba governos é o quê? Crise econômica. Nós já ouvimos isso N vezes. E nós já vimos com uma crise política aí, que vem vindo. Esperamos que não venha, mas ela está aí. Ela acaba se aproximando. Ou seja, você tem uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise política. Eu costumo dizer todos os elementos de uma tragédia na mesa. Estamos tentando superar. O brasileiro, ele é resiliente. O brasileiro é um dos seres mais resilientes do mundo. Eu lembro que em fevereiro, na sua casa mesmo, nós estávamos trocando algumas ideias sobre governo, né? Vamos entrar nos assuntos específicos aí. Mas o doutor fez duas grandes previsões que se concretizaram 100% agora, né? Estavam falando de personagens, né? E esses personagens realmente fizeram aquilo, né? Que o doutor tinha falado naquele momento. Então, para alguns pode não ser, mas para outras pessoas que estão envolvidas, né? Eu acho que o doutor tem um núcleo de pessoas aí que convivem, que trabalham nessa área aí. Algumas coisas são previsíveis, né? Para algumas pessoas, algumas coisas são previsíveis. Para outras não são, mas para algumas sim. Viu, Maurício, o meu xará, o Nelson Rodrigues, né, o jornalista, o escritor, dramaturgo, de quem, diga-se de passagem, eu sou fã, ele dizia que às vezes o mais difícil de ver é o óbvio. As pessoas têm um problema para ver o óbvio. Eu gosto muito de filosofia e existe uma frase do Barão de Montesquieu, que para mim ele é genial, e ele fala assim, né, eu sou de uma ignorância pueril, que se assenta em umas 3, 4 coisas que parece que só eu vejo e mais ninguém vê. Né? E isso muitas vezes me rendeu a fama de bobo, ele fala. E eu costumo dizer assim, eu fico vendo, e eu converso e volto pelo fato da nossa estrutura, a Nelson Williams ter se tornado tão grande, você acaba tendo muitas informações e nós formamos ideias pelo processo cognitivo, o processo de conhecimento. Você chega e me conta algo, eu, logicamente, se eu não sei que eu tenha uma inteligência abaixo da média, mas se eu tenho uma inteligência mediana, você, né, você processa aquilo e você faz. Eu diria para você que eu recebo muitas informações, além de ter esses contatos todos, e você começa a observar o que está acontecendo. E eu falo para você, eu fico preocupado.
Eu participo de muitos grupos de WhatsApp, e eu participo de grupos que têm boa parte do PIB brasileiro, outros grupos, os grandes políticos, ou seja, as pessoas mais poderosas da República em termos de poder político e tal, e eu fico ali acompanhando, às vezes palpitando e tal, então você vai mesclando. E muitas vezes eu percebo que muito do que eles pensam não está condizendo com a realidade do outro lado. E qual é essa realidade do outro lado? É aquela realidade que eu ouço lá do Amazonas, lá de Roraima, lá da Paraíba, lá do Acre, lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, Minas, tal. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, e talvez se eu também tivesse envolvido diretamente no processo decisório, talvez eu também não enxergasse, tá? E você, pelo fato de ter uma posição um pouco mais privilegiada, que está fora e ao mesmo tempo está dentro, escutando e tal, então você acaba montando toda uma estratégia. E isso que eu quero colocar para esses colegas nossos, advogados, tal, inclusive citei um pouquinho antes dessa nossa live, que é um desafio. Você sempre vê assim nos carros, né? Eu ouvia antes, né? Consulte sempre um advogado. E eu falo assim, eu vendo todo esse contexto do Brasil e tal, eu acho que nós, vou falar agora um pouco da minha classe, o Maurício, eu acho que nós, advogados, podemos ajudar muito no desenvolvimento do Brasil, né? Consulte sempre um advogado, desde que nós, como advogados, vejamos a nossa incumbência, o nosso, entre aspas, sacerdócio, né, do direito, como um solucionador de conflitos e não um criador de conflitos. Eu já escutei muitas vezes, eu já escutei muitas vezes clientes meus falar que procura advogado em último caso, porque se procura advogado antes, os negócios não saem, empaca, enrosca. E não é o papel do advogado. Eu costumo dizer assim, o papel nosso é de facilitador, com segurança jurídica, mas não sermos um atrapalhador. Nós somos o solucionador de conflitos, o apaziguador. Lógico, vai ter um conflito, não sei o quê, nós não nos apequenamos diante de uma batalha, de uma lide jurídica, mas ela também não pode ultrapassar os seus limites do processo e tal. Vejo muita gente que pensa com o fígado, né, iracundo, e nós estamos vivendo agora uma época que as pessoas me parece que odeiam. Elas odeiam, parece que a moda agora é odiar, uma coisa polarizada, né? Você vê, eu tenho muitos amigos aí, partidários deste ou daquele, e você percebe que os ânimos aflorados, não sei o que, calma, gente, eu sempre falo calma, calma, vamos com calma, para que sejamos o apaziguador. Vou até citar aqui, em homenagem à minha mãe, uma passagem bíblica, bem-aventurados os mansos, pois herdarão o reino dos céus, ou bem-aventurado aqueles os apaziguadores. Então, eu, particularmente, acho que hoje quero colocar Nelson Williams nesse patamar, sabe? De levar isso não apenas para os nossos clientes, no nosso leque de relacionamento, mas também para os nossos colegas, os advogados, a nós sermos úteis, mais úteis, inclusive. Consulte sempre um advogado. Fazer com que essa frase, que às vezes a gente via na traseira de alguns carros, consulte sempre um advogado, seja algo assim, consulte sempre um advogado, por quê? Porque você evita problema, ele vai te ajudar a apaziguar, ele vai funcionar como um árbitro, entendeu? Antes de propor uma ação, gerar um conflito, estimular o ódio, estimular o litígio e tal, ele vai estimular a solução dos problemas. Então é muito importante isso. Ter o advogado como vacina e não como remédio, né? Exato. Então, eu acho assim, e sem apequenar a profissão, isso não seria isso de modo nenhum denigre nossa profissão, porque eu acredito que o advogado tem um papel social muito importante, que é não apenas, às vezes, eu tenho escritório de advocacia e eu faço caridade. Eu tenho uma escritório de advocacia e eu participo disso ou daquilo, numa instituição de caridade. Não, não é isso. É maior. Eu acho que o papel social nosso, dos advogados, é maior. Nós sermos o breque dos conflitos. Entendeu? O cliente vem nervoso, a gente acalma o cliente, traz ele, põe ele ali, tenta resolver o problema dele,
Tá? Não é, veja bem, fugir de solução, mas trazer uma solução, entrar em contato muitas vezes com o advogado da outra parte, o outro advogado da outra parte também munido desse ânimo de também fazer uma composição, não tem razão, tentar demover o outro, você não tem razão. Ontem saiu uma decisão muito importante, Maurício. O STJ agora, ele dá sucumbência, ou seja, quem perde uma causa paga de 10% a 20% do valor para o outro advogado, além das custas do processo. Antigamente, os juízes, desembargadores, ministros não levavam isso muito à risca, embora tivesse no nosso código, tanto no Estatuto dos Advogados, quanto no nosso Código Civil e de processo civil também, que paga os advogados. Agora, o STJ ontem estabeleceu 10%. Inclusive, num caso que uma pessoa entrou com uma ação de 160 milhões de reais, entrou com a ação, o processo começou, ele desistiu da ação, não teve nem sentença. O juiz homologou a desistência, tudo bem, desistiu, tá, beleza. 10% para o advogado do outro lado. 16 milhões de reais de honorário num processo que nem sentença teve, Maurício. Até que eu fiz na minha postagem, acaba-se as aventuras jurídicas. Sim, hoje, os aventureiros aí vão pensar 10 vezes. Pensar 10 vezes, o advogado que é responsável, ele vai informar o seu cliente dos riscos, porque, veja bem, eu vou pegar uma causa, a advocacia é uma atividade de meio, eu não posso garantir resultado. Olha, eu garanto para você que você vai ganhar. Como que eu garanto? Não sou eu que sentencio. Quem sentencia é o juiz. Eu até critico muito, né? Nós fazemos a área criminal, eu vi que alguém pôs aí. Só para saber, nós cuidamos de todos os delegados da Polícia Federal via a Associação dos Delegados da Polícia Federal, a ADPF. Quando um delegado tem um problema, seja qual for, até na área criminal, se ele tiver um problema e procurar a associação de classe dele, a ADPF, é a Nelson Williams que cuida em todo o território nacional. Então, nós fazemos também a área criminal. Mas eu sempre falo, né? Às vezes você pega aí o caso de advogado que soltou alguém, né? Entrou com uma medida e essa pessoa saiu da cadeia, né? E você vê, às vezes, o advogado falando, né? Eu soltei o fulano de tal. Advogado não solta ninguém. Primeiro que ele não prende. Quem solta é juiz, desembargador e ministro. Advogado não solta. E advogado não garante resultado. Eu garanto que eu vou ganhar. Não dá para você garantir, não é você que sentencia. Então, os advogados agora vão ter que ter esse trabalho de lembrar bem o seu cliente antes de uma demanda, que caso ela venha a ser infrutífera, haverá sucumbência, ou seja, pagará o advogado da outra parte e 10% sobre o valor da causa. Isso já está se aplicando na área trabalhista, isso está se aplicando praticamente geral. E ontem passou a régua num processo de 163 ou 168 milhões de reais, que nem sentença teve. Mesmo se o reclamado perder, ele também vai pagar agora honorários de advogado do outro lado. Eu pensava que era só o reclamante. Não. Agora, todo mundo. Então, o que acontece, Maurício? O advogado se torna cada vez mais importante. Essa pandemia vai ter trabalho para advogado no início de carreira, vai ter trabalho para advogado estabelecido, para sênior, para quem está fazendo faculdade, vai terminar daqui uns 2 anos, ainda vai ter trabalho em virtude desta crise que nós vamos passar aí nessa pandemia. Então, agora cabe ao advogado um papel muito responsável. E aquela regra que eu aprendi lá com o grande mestre Alcides Franciscato de Bauru, dono do Grupo Prata, do Jornal da Cidade, que ele um dia olhou para mim, eu em começo de carreira, ele olhou para mim e falou assim, Nelson, quer ser bem-sucedido? Quero, doutor Alcides. Nunca venda o que não tem para entregar e não prometa o que você não possa cumprir. Observe essas 2 regras e serás um homem bem-sucedido. Então, os advogados... todos os outros profissionais também, né? Tudo. Maurício, hoje você é um arquiteto. Você promete uma obra em tal prazo, que você sabe que é impossível. O que isso vai fazer? Vai denegrir você. Você promete uma qualidade, entrega a outra, vai denegrir você. Isso em tudo. Ou seja, e ainda agora nós vivemos na época digital, né? Em que tudo é assim, ó, pum, tudo é muito rápido, se espalha. Então, é necessário muita responsabilidade daqueles que estão começando e daqueles que já estão estabelecidos. Então,
eu acredito, novamente, voltando aí, o papel do advogado, um papel importantíssimo social daqui para frente. E essa é uma bandeira que a Nelson Williams vai abraçar junto com a Ordem. Tenho conversado com os colegas da Ordem também, para a gente abraçar muito essa bandeira. A bandeira do quê? Do papel importante social da advocacia como um todo. Não apenas quando entra com processo de impeachment, grandes brigas lá em Brasília. Isso também, uma coisa não exclui outra. Mas na base, a exaltação do papel do advogado como alguém importante para o contexto social. Até aquele advogado que acabou de tirar sua carteira da Ordem. Ele é importante porque ele já vai ser alguém que vai levar esta nova filosofia de apaziguador da sociedade, ou seja, do papel importante da advocacia como mediador de conflitos, como diminuidor de conflitos. Eu costumo dizer, né? Eu quero ser parte da solução do problema e não parte do problema. Então, advogados, sejam parte da solução. Profissionais, todos aqueles que nos ouvem, seja parte da solução e não parte do problema. Eu não quero dar problema, eu quero trazer soluções. Então, esse é o papel que a gente procura fazer. E nosso tempo está indo, hein? Sim, Falei sim, demais, né? Não, doutor, na verdade é o seguinte, o que eu queria colocar para todo mundo que está assistindo e viu o tema da live, é exatamente isso. Nós não saímos do foco em nenhum momento de gestão de pessoas. Né? Todo momento nós falamos sobre gestão de pessoas porque, como o doutor mesmo ressaltou, trabalhar com pessoas, entender as pessoas para a gente ter menos conflitos. Né? Isso aí eu acho que vai servir para sempre. Eu só queria ressaltar, doutor, uma coisa bem pequena. O doutor falou lá do Benjamin aqui, né, da história, né, daquele caso. Eu queria ressaltar do doutor aí que é uma coisa importante também. O que o doutor tem para oferecer, às vezes, né, falou de emprestar uma sede, alguma coisa. Eu presenciei uma coisa que o doutor faz muito, né, que é uma questão de muita generosidade, que é de emprestar e doar o seu conhecimento. Eu acho que isso tem muito mais validade. Eu tive presente no escritório, tinha 2 advogados lá, né, que o doutor nem conhecia, o doutor nem sabia quem era, mas recebeu, e eu tive presente a sede daquelas pessoas de receber informações e dicas. O doutor Nelson não poupou nenhum tipo de dica ali, soltou tudo. Eu acho que essa é a grande causa e consequência, doutor, do sucesso de tudo isso aí. Então, mais uma vez, eu sou um grande entusiasta da parte de gestão de pessoas, eu gosto muito. E a gente quis colocar o doutor aí para falar sobre esse assunto, falar tudo isso que o doutor falou, para mostrar que se a gente não souber lidar com pessoas, nós não vamos entender nem o nosso próprio trabalho. Né? Então, doutor, vai mostrar para mim que agora temos 1 minuto, então eu quero me despedir do doutor. Muito obrigado pela oportunidade, pela nossa conversa. Se a gente tivesse umas 3 horas, eu acho que a gente conversaria, porque o doutor tem muita coisa para falar. Então, doutor, eu vou deixar o senhor despedir também aí nos segundos que faltam também aí. Muito obrigado mesmo, a live vai estar salva. E se der certo, nós fazemos outra. Tá bom, obrigado. Quero agradecer a todos que nos assistiram, em especial quero agradecer a todos de Jaguapitã. E quero agradecer a Jaguapitã por tudo que me proporcionou. E, olha, para mim é sempre uma honra. E saiba, viu, Maurício, falar com você para mim foi de grande satisfação. Muito obrigado, quero agradecer a todos os outros que nos assistiram, aos meus sócios, aos meus amigos, aos meus associados, aos parceiros, todos. Meu muito obrigado. Eu só tenho que agradecer, tá bom? Obrigado, doutor, muito obrigado. Um abraço a todos os nossos amigos de Jaguapitã aí. Então, até mais. Até mais, um abraço, gente, boa noite.